parece frescura para muitos, já quase fez Josileide tirar a vida por 6 vezes. Ela sofre de depressão recorrente e outros transtornos. As doenças começaram quando tinha 22 anos. Hoje, aos 35, por ordens médicas, ela teve que deixar o trabalho de vigilante. Vou juntando as coisas do dia a dia, as dificuldades, né? E aí eu vou ficando. E aí quando eu entro em crise de depressão, aí eu acabo fazendo essas coisas. Internações em clínicas especializadas são constantes. Para que os surtos não se manifestem, ela precisa tomar 5 tipos de remédio todos os dias. 3 deles não estão na lista do SUS. Os medicamentos são muito caros e ela não tem condições para comprá-los. É caro, quase R$400 o medicamento, um só. O meu medo é o problema voltar e eu ter que voltar para uma clínica novamente, né? Porque com o medicamento eu fico instável e controlada, mas sem o medicamento não. Nós já falamos aqui no Conexão Justiça sobre o direito à saúde, um direito fundamental do cidadão previsto na Constituição Federal. E essa garantia não diz respeito apenas à consulta médica, não. O poder público tem que promover ações de prevenção, proteção e tratamento, inclusive fornecendo medicamentos de alto custo. Esta defensora pública explica que, primeiro, a pessoa deve procurar atendimento nos postos de saúde ou na farmácia cidadã. Se não conseguir o medicamento por lá, aí o paciente pode recorrer à justiça. Mas é preciso um laudo médico bem detalhado para que o pedido seja analisado. O laudo, ele tem que ser feito pelo médico, né? Tem que ter a indicação da doença, tem que ter, se é um mal que já acomete a pessoa há muito tempo, se é um mal recente, né? A utilização de medicamentos, se for o caso do medicamento que não seja um medicamento padronizado, a utilização anterior do medicamento padronizado. Os medicamentos chamados padronizados são aqueles que constam na lista do SUS e o poder público deve fornecê-los ao cidadão. Mas há casos em que os remédios não fazem parte desta lista e, mesmo assim, a pessoa tem direito ao medicamento. Mas aí, o laudo médico deve ser mais detalhado. Um laudo para o pedido de um medicamento que não é padronizado, ou seja, né, que não está na lista do SUS, ele precisa ser um laudo minucioso. Ele tem que indicar a doença, tem que indicar os outros medicamentos que já foram usados, qual foram as reações que o paciente teve a alguns outros medicamentos, de forma a justificar a aquisição pelo SUS do medicamento que não é um daqueles prescritos na própria lista. Recentemente, o STJ determinou novos critérios para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Entre eles, que o remédio seja registrado pela Anvisa. Isso visa principalmente a preservação da saúde do paciente, né? O Estado não pode, não deve, pelo menos, ser obrigado a custear tratamentos experimentais, né? Que não exista segurança para o próprio paciente. Então, é muito importante, eu diria fundamental, que esses medicamentos que sejam prescritos, mesmo que eles não sejam padronizados, eles têm que ter o seu registro próprio na Anvisa.